O experimento de aprisionamento de Stanford ocorreu em 1971 e foi liderado pelo professor de psicologia Philip Zimbaldo na Universidade da Califórnia, em Stanford. Ele selecionou 24 alunos e os dividiu em dois grupos, prisioneiros e carcereiros. Após essa divisão, eles foram levados para uma prisão falsa, pois muito parecida com uma prisão real, que foi montada no porão do setor de psicologia da Universidade de Stanford. Lá, os alunos prisioneiros ficaram trancados de verdade e os carcereiros tinham total controle sobre os presos. O que o professor não esperava é que fosse acontecer algo brutal. O principal objetivo desse experimento era analisar a mudança de comportamento dos indivíduos ao se colocar homens sem problemas psicológicos e fisicamente saudáveis em um ambiente hostil e com clara separação entre os que estão no poder e os que não estão. Desse modo, foi criado um processo para desumanizar os prisioneiros e colocar os guardas como um símbolo de poder, para observar como o ser humano é capaz de mudar sua conduta e agir de modo diferente a partir do ambiente que está exposto e da posição que ocupa em seu meio. Para recrutar os alunos, o professor espalhou cartazes pela faculdade e ofereceu $15 por dia para aqueles que assentassem. Além disso, ele publicou o anúncio em 2 jornais. Após o fim das inscrições, que teve 75 inscritos, o professor escolheu 24 dos seus alunos mais saudáveis e sem nenhum distúrbio psicológico que pudesse afetar o resultado do estudo. A maioria dos escolhidos era branco e de classe média. Para dar início ao experimento, os alunos foram divididos de forma aleatória em 2 grupos, carcereiros e presidiários, sendo que 6 ficaram no banco de reservas e os 18 restantes foram divididos entre 2 classes acima. Após a divisão, os alunos foram para suas casas, mas eles não sabiam o que o aguardavam. Em um domingo, policiais de verdade que aceitaram participar do projeto prenderam os alunos escolhidos, os acusando de roubo. Toda a experiência foi muito real. Eles foram algemados, detidos, fichados, vendados e presos. O lugar que foram condenados parecia uma prisão real. Havia celas, guardas e todo aquele ar nada confortável dos presídios. E quando chegaram lá, os presidiários passaram por situações humilhantes, que são muito comuns nas prisões. Eles tiveram que tirar suas roupas, serem inspecionados e passaram por um processo de limpeza. Além disso, eles vestiram camisas grandes, largas e com números estampados, o que seria o seu único tipo de vestimenta. Para calçar foram entregues sandálias de borracha simples, mas não para por aí. Eles também tiveram que colocar na cabeça uma meia calça feminina que serviria como uma touca e também tiveram que tomar remédio para piolho. Por fim, os guardas colocaram em seus pés um cadeado muito pesado. Depois disso, os alunos foram presos nas celas e aqueles estudantes escolhidos como guardas foram orientados a agir de forma impessoal e sem agressões físicas, mas não havia mais regras além dessas duas, e a partir desse ponto, a situação saiu do controle. Com o passar do tempo, os detentores começaram a abusar do poder e humilhar os alunos que estavam presos. Já que eles não podiam usar violência, eles usaram violência psicológica. Eles humilhavam os presos às vezes e os deixavam sem comida, sem ir ao banheiro e chegavam a privá-los do sono. Com essa situação, os detentos começaram a terem transtornos graves psicológicos, inclusive começaram a ocorrer rebeliões dentro da prisão. A situação saiu tanto do controle que Philip teve que interromper no teste no 6º dia de duração, sendo que a intenção era que durasse 2 semanas inteiras. Philip Zimbardo chegou à conclusão de que o ser humano é totalmente capaz de mudar a sua personalidade a partir do ambiente em que está inserido. Ele concluiu que mesmo pessoas de boa conduta podem se transformar quando estão em um ambiente hostil. Dessa forma, ele delibera um estudo defendendo que não existe uma linha marcada entre o bem e o mal, mas que todas as pessoas têm o potencial de se tornarem más e também de aceitar situações de humilhação, dependendo do lugar onde estiverem. Hoje em dia, qualquer teste psicológico deve estar dentro das diretrizes do Conselho Nacional da Psicologia, além de ser necessário realizar toda e qualquer ação com base no compromisso ético dos psicólogos. Portanto, hoje nem o experimento de aprisionamento de Stanford, nem a experiência de Milgram seriam possíveis, já que foram feitos fora do padrão ético estabelecido.